Olá, pessoal! Então, aqui é a Chayane de novo e eu vou apresentar um pouco sobre o conceito de pressão para vocês. E o que é pressão? Bom, a pressão ela pode ser definida como uma força exercida sobre uma área. A unidade de CI dela vai ser Pascal, que é medido por Newton dividido por metros quadrados. Então, aqui a gente tem a fórmula que seria pressão, força sobre uma área, né? Então, Newton sobre metros quadrados. E aí, quando a gente tiver uma área maior, quando a área for maior, a pressão vai ser menor. Por quê? Porque a força vai estar melhor distribuída. Então, essa pressão vai ser menor. Se a gente tiver uma área menor e a gente aplicar uma determinada força, a pressão ali vai ser maior. Porque a pressão ela vai estar mais concentrada ali. Um exemplo disso seria se a gente segurasse um lápis dessa forma entre os dedos. Qual dos dois lados a gente sentiria maior pressão? Do lado da ponta do grafite ou a ponta da borracha? Do lado do grafite, certo? Por quê? Porque quando a gente segura assim, a gente está aplicando uma mesma força. Mas a ponta do lápis, ela tem uma menor área do que do lado da borracha. Então, do lado da borracha, a área é maior e a força está melhor distribuída do que do lado da ponta do lápis, que a área é menor e aí tem uma maior pressão, porque a gente está aplicando uma força e essa força não está sendo bem distribuída. Então, a gente vai sentir um maior desconforto do lado do dedo que está segurando a ponta do lápis por conta disso. A gente tem uma maior pressão, uma força aplicada ali em que ela não está sendo bem distribuída. E nesse experimento aqui seria um exemplo de pressão atmosférica. O que é a pressão atmosférica? A pressão atmosférica é a pressão exercida pelo ar. A gente sofre essa pressão a todo momento, mas a gente não percebe. O que acontece aqui? Quando coloca o copo por cima da vela, a vela vai aquecer o ar ali de dentro e vai ter um aumento de pressão. Mas quando a vela apaga, essa pressão vai diminuir. E a pressão atmosférica de fora, ela vai ser maior. Ela vai empurrar essa água para dentro do copo. E aí ela vai exercer essa força, ela vai empurrar a água para dentro do copo porque vai ter uma diferença de pressão. É isso que acontece. Tem alguns conceitos envolvidos a mais, mas a questão da pressão é isso, ela vai empurrar a água porque vai ter uma diferença de pressão ali. E qual que é a relação de solubilidade e pressão? Ou a pressão com soluções? Quando a gente vai falando de solubilidade e pressão, geralmente a gente vai estar falando de gases. Por quê? Porque a solubilidade de um gás vai depender da pressão. Quanto maior for a pressão, maior vai ser a solubilidade dele em um determinado líquido, por exemplo. Então, se diz que a solubilidade de um gás em um líquido ela é diretamente proporcional à pressão do gás. Então, maior a pressão, maior a solubilidade desse gás no líquido. Quanto menor a pressão, menor vai ser essa solubilidade. Aqui a gente teria um exemplo disso. A gente tem um sistema em que tem CO2, que é o gás carbônico, e a gente tem um líquido, que é a água, por exemplo. E aqui, nesse primeiro recipiente aqui, a gente tem uma pressão menor. P1 aqui, ó, é porque é uma pressão menor, né? Aqui, ó, isso aqui está representando a pressão. E esse gás aqui dentro, aqui, ó, ele não está se envolvendo em água, né? Ele está aqui, ó, em volta, mas ele não tá tão solubilizado. Quando a gente aumenta a pressão, ele começa a solubilizar. Então, a gente passa do CO2 gasoso, né, do gás carbônico gasoso, para o CO2 aquoso, onde ele está solubilizado nessa água. Então, aqui a gente aumenta a pressão, a gente aumenta a solubilidade do gás. Se a gente fizer inverso aqui, se a gente tirar a pressão, esse gás vai começar a escapar desse líquido. Então, se diminui a pressão, vai diminuir a solubilidade desse gás. Um recurso utilizado da indústria para a fabricação de bebidas gasificadas, seja refrigerantes, espumantes, até água com gás, é a utilização de pressão elevada, que seria a pressão para colocar, né, para solubilizar esse gás dentro do líquido, né, dentro dessas bebidas. O que acontece quando a gente pega um refrigerante, por exemplo, e abre ele? A gente vai estar tirando a pressão do gás ali dentro. Então, esse gás vai começar a se soltar desse líquido, dessa bebida. Então, geralmente, quando a gente deixa o refrigerante, a coca, por exemplo, aberta, esse gás vai começar a sair. E aí, se você deixar muito tempo aberto e não fechar ela, vai perder todo o gás. Esse gás não vai estar mais solúvel ali. E geralmente vira aquele gosto de xarope, né?
porque você não vai ter mais o gás, vai ficar só os líquidos ali, só aquela mistura, né, de açúcar, água e alguns outros componentes que estão presentes ali nessa bebida. Então é por isso, porque vai ter, quando a gente abre esse refrigerante, a gente vai diminuir a pressão que o gás foi solubilizado ali. É isso que acontece. E qual que é a relação de temperatura e pressão em soluções, né, na solubilidade de solutos? Quando a gente está falando de gases, os gases geralmente eles são pouco solúveis em líquidos. Então, essa solubilidade ela vai depender tanto da pressão como da temperatura. Se a gente aumenta a temperatura em uma determinada solução, o líquido ele vai tender a expulsar o gás. Aqui, por exemplo, está aumentando a temperatura. Esse líquido pode ser a água e digamos que tem um gás dissolvido aqui. A gente está aumentando a temperatura, esse líquido está expulsando esse gás aqui dentro. E aí, o que vai acontecer? Vai diminuir a solubilidade desse gás, porque ele não vai estar tão dissolvido ali dentro. Quando a gente aumenta a pressão, aí acontece o inverso, vai aumentar a solubilidade desse gás. Então, a relação é essa, aumenta a temperatura, diminui a solubilidade. Aumenta a pressão, aumenta a solubilidade. Se diminuir a pressão, a solubilidade ela não vai ser tão boa assim, ela vai enfraquecer. E se diminuir a temperatura, a gente vai ter uma maior solubilidade. Então, geralmente em menor temperatura, e maior pressão, que esse gás vai estar mais dissolvido em determinado líquido. Bom, pessoal, então essa seria a explicação. Espero que tenha dado para entender um pouco sobre o conceito de pressão e a relação dela com a temperatura. Seria isso, então. Até mais.